noite a todos que estão aqui participando do primeiro Meetup Techzeira. Sejam muito bem-vindos, né? Essa é a primeira edição aí de muitas, provavelmente a ideia é que a gente tenha esse evento recorrente aí, né? Pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, né? Falando um pouquinho de mim aqui, eu sou o Robson Puglielli, eu sou Tech Manager aqui no Rank My App. Estou atuando aí na área de tecnologia já fazem 10 anos, já atuei como Dev, como DevOps, arquiteto de soluções, né? E o Techzeira, ele veio, né, com o intuito de trazer conteúdo legal aí para a comunidade, a gente poder agregar de alguma forma, né, uma iniciativa do Rank My App, o time de tecnologia, e o time de eventos também, né? O foco do Meetup vai ser trazer conteúdos diversos, né, sobre tecnologia. Vai falar de carreira, vai falar de desenvolvimento de software, de arquitetura de soluções, né? Então, a gente vai trazer diversos conteúdos e cada edição aí terá palestrantes diversos, né, falando sobre esses assuntos aí. A gente também vai estar gravando, né, e disponibilizando esses vídeos no YouTube. Bom, então quero agradecer aí, né, a toda a equipe que fez com que o evento acontecesse, a equipe de eventos aí do Rank My App. Quem está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Agora entrou uma galera, né? Hoje a gente vai ter aí 2 palestras incríveis, conteúdo muito legal. A gente vai começar aí pela palestra do Eduardo Matos, né? O Eduardo Matos, ele vem fazendo um trabalho aí muito legal, né? Tanto no LinkedIn quanto no podcast, trazendo conteúdo muito relevante aí para todos, né? O Eduardo, ele é founder e host do Tech Leadership Rocks, né? Um podcast que fala sobre liderança em tecnologia, e também é autor do livro de Dev a Tech Lead, né? Recomendo aí para quem for dev e quiser ir para a área de gestão, né, de liderança de pessoas. Então, é isso, Eduardo. Passo a palavra aí para você começar a nossa primeira palestra. Pessoal, quem quiser tá mandando perguntas e tudo mais, a gente vai estar selecionando algumas perguntas ali e compartilhando para o Eduardo, e o próximo palestrante também está respondendo. Boa, vamos lá? Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar conversando com a galera toda aqui. Eu vou fazer um pedido para o pessoal que está assistindo, né, para quem puder, não é obrigatório, obviamente, mas para quem puder, enfim, que abra a câmera aí. Eu acho que é legal, né, ter essa conversa olhando para vocês. Então, aí, Juliana, Caroline, Antoniel, Everton, a galera que puder, enfim, abrir, a Aline, Natália, Bruno, o pessoal que puder abrir a câmera aí, eu super agradeço. Eu sinto que tem alguém, tipo, perto de mim, alguém mais próximo, né? Mas, enfim, deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar, vamos ver se eu acerto. Espera, acho que é isso mesmo. Beleza, vocês estão vendo aí a apresentação. Tá com uma barrazinha ali, mas paciência. Deixa eu achar a outra tela agora, que é a tela pela qual eu controlo. Ok. Beleza, então, a ideia dessa apresentação aqui, tá enxergando tudo, né? Tipo, dá para ver a apresentação inteira. Sim. Certo? Beleza, show. Então, a ideia dessa apresentação é, basicamente, a gente conversar um pouco sobre as habilidades que eu enxerguei, assim, ao longo da minha carreira, como sendo habilidades que tem tudo para destacar, né? Pessoas que trabalham ali com desenvolvimento e tal. Talvez elas sejam aplicáveis a outras áreas também, mas como eu trabalhei a minha vida inteira trabalhei a minha vida inteira, né, com desenvolvimento de software e desenvolvimento de produtos, web em geral. Então, enfim, basicamente essas as minhas percepções aí, né? Espero que seja útil para vocês. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Então, sou Eduardo Matos, eu sou o host do podcast Tech Leadership Rocks, talvez alguns aqui já conheçam, e lá eu puxo o tema de liderança e gestão e carreira, enfim, vários pontos aí com pessoas da própria comunidade, né? Então,
galera que está ali nas empresas, sentindo como trabalhar com liderança e gestão, e compartilhar o conhecimento, né? Então, normalmente um bate-papo ali, onde eu compartilho a minha visão também, enfim. Eu curto bastante conversar com a galera, aprendo um bocado, né? Hoje eu estou trabalhando como Engineering Manager na Samap, que é uma empresa basicamente, a gente faz muita coisa, mas, para resumir bastante, a gente tem aquelas maquininhas de passar cartão de crédito. Crédito, débito, enfim. A gente normalmente atua com clientes menores, né? Então, clientes muito, muito pequenos ali, que tem um faturamento baixo, justamente para tentar pegar uma parcela do mercado que normalmente nem tem acesso à maquininha de cartão. Então, esse é o foco da Samap. E eu estou aqui para compartilhar os aprendizados que eu tive aí ao longo da minha carreira, tá? E quem tiver interessado, esse link aí abaixo é o link do meu LinkedIn. Costumo fazer postagens quase que diárias lá sobre liderança, gestão em tecnologia, carreira, eu falo bastante sobre carreira. Então, quem tiver a fim de crescer, né, para uma posição de liderança, ou só queira realmente aprender ali a habilidade de como se tornar desenvolvedor ou desenvolvedora mais, enfim, mais eficaz na empresa, então pode me seguir lá. Vai ser um prazer ter vocês lá pelo LinkedIn. E um aviso rápido, porém importante, é que tudo que eu falo aqui é responsabilidade minha, tá? E não necessariamente reflete a visão da Samap. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque eu vou falar algumas coisas aqui que talvez sejam um pouco polêmicas para alguns e tal, mas enfim, vamos lá. Espero que não seja tão polêmico assim. E um ponto bem importante é que eu não vou falar sobre nada técnico. Por que não vou falar sobre nada técnico? Por dois motivos. Primeiro, porque já tem muita gente falando sobre assuntos técnicos, né? Tá? Não que assuntos técnicos não sejam importantes, com certeza são importantes, tá? Sem conhecimento técnico, ninguém se dá bem na carreira de desenvolvimento, não tem como. Então, é uma área que não tolera quem não tem conhecimento técnico, mas eu quero puxar esse outro lado, né? Da galera que tem conhecimento técnico, que já sabe que precisa se desenvolver nisso. Beleza, o que mais tem além do técnico para a gente se desenvolver? Então, isso é bem importante também, tá? Porque na parte técnica, a gente, vamos dizer assim, a gente chega num ponto onde, ok, até tem coisas novas para aprender, mas cada coisa nova que a gente aprende não necessariamente eleva a nossa produtividade para outro patamar, né? Mas agora, quando a gente fala de um conhecimento mais soft, vamos dizer assim, então esses conhecimentos têm possibilidade de levar a gente para um patamar diferenciado a partir de um certo nível na carreira, tá? E eu vou dividir a apresentação em 3 partes aí. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre mentalidade, que é basicamente como que a gente enxerga as coisas que estão à nossa volta, como a gente pensa quando a gente está trabalhando ali no nosso dia a dia, né? Isso faz muita, muita diferença. Enfim, começo com essa frase aí do Mahatma Gandhi, né? Que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, em vez da gente pensar em a empresa deveria aquilo, meu líder deveria, não sei o quê, o pessoal da equipe deveria se preocupar. Quando a gente começa a pensar assim, já não está num caminho muito legal. Então, por isso que eu curto começar com essa parte de, não, beleza, como que eu enxergo, como que eu deveria estar enxergando as coisas que acontecem à nossa volta, tá? E a primeira forma de enxergar, a primeira atitude, vamos dizer assim, né, que eu gosto de frisar aqui, é da autorresponsabilidade. O que é essa autorresponsabilidade? Basicamente, é garantir com que a gente atue no dia a dia, né, olhando para o que está acontecendo à nossa volta, entendendo aquilo como parte, nos colocando como dentro do problema que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu trabalho numa equipe e essa equipe não faz teste, por exemplo, faz poucos testes, e eu penso, pô, a gente poderia fazer muito teste. Pô, o pessoal da equipe não está fazendo teste, tal, a equipe deveria fazer mais teste. Pô, beleza. Por que eu não ensino as pessoas a fazerem teste? Por que eu não me desenvolvo mais nisso? Por que eu não faço um treinamento? Por que eu não melhoro a minha forma de engajar as pessoas? Enfim, e dessa forma a gente tenta se incluir no problema para conseguir sair com uma solução melhor para frente. Porque se a gente não se incluir no problema, é bem possível que a gente simplesmente vai tentar jogar isso para o colo de alguém e, no fim das contas, nada acaba mudando, né? E eu gosto de resumir isso bastante como foque naquilo que você controla e esquece o resto, tá? E tem muita coisa que acontece à nossa volta que a gente não tem controle, e isso acaba nos afetando emocionalmente
isso acaba, enfim, influenciando o próprio resultado do nosso trabalho, né? Então, já aconteceu diversas vezes, assim, em locais onde eu trabalhei, eu percebi que, né, algumas decisões eram tomadas pela diretoria da empresa ou até pela minha liderança direta e que eu não tinha espaço para atuar naquilo e para melhorar aquilo, para mudar aquilo de alguma forma. E eu acabava sofrendo com aquilo, né? Putz, não dava para ser melhor, não devia ser assim, devia ser assado, enfim, vai dar problema por causa disso, disso, daquilo, e aquilo ficava me consumindo, né? E o que eu percebi com o tempo é que isso não gerava nada de bom para a empresa, e nem para a equipe, nem para mim mesmo. Então eu passei a focar justamente naquilo que eu tinha controle. O que eu não tinha, paciência, vida que segue, não tem nada que eu possa fazer. Agora, aquilo que eu tenho algum controle, pô, beleza, eu vou focar nisso, eu vou tentar me desenvolver em alguma coisa para ajudar a equipe, eu vou tentar aprender uma habilidade nova, eu vou tentar dar uma ideia diferente, vou tentar falar o que eu penso sobre isso, mas o ponto é, se eu tenho algum controle, eu consigo atuar naquilo de alguma forma. Então, sempre focar naquilo que a gente tem algum controle, tá? Em vez de simplesmente, enfim, ficar pensando em, isso aqui, beleza, não tenho controle nenhum, então, cara, eu devo não estar me preocupando com isso, vou ficar reclamando e tal. Isso costuma não funcionar muito bem, tá? Inclusive, eu vou falar mais sobre reclamação mais para frente. Mas focar naquilo que a gente tem controle é fundamental ali, tá? Esquecer todo o resto. Se não tem controle, simplesmente deixa de lado, tá? E aquela coisa assim, se você não pode resolver o problema, então uma forma interessante é mudar a forma de encarar esse problema. Então, se por exemplo, a minha liderança que tomou uma decisão e eu não concordei com aquela decisão, acho muito ruim e tal, pô, beleza, eu não posso resolver. Cara, mas talvez eu possa me desenvolver, enfim, melhorar a minha forma de argumentar, mudar, enfim, a minha postura ali perante a empresa, a minha liderança, meus colegas, para eu ser ouvido da próxima vez. Enfim, tem alguma coisa que fatalmente eu posso mudar para no futuro eu buscar aquele resultado que eu estava buscando desde o início, né? Talvez hoje eu não consiga, tudo bem, mas o que eu preciso fazer para conseguir atuar nisso aqui para frente? Então, é sempre pensar em o que eu posso fazer, não é o que meus colegas podem fazer, o que a empresa deveria estar fazendo, o que eu posso fazer, tá? Isso que é autorresponsabilidade. Eu puxar a responsabilidade para mim e fazer algo que, enfim, que eu consiga ou atuar naquele momento, caso seja possível, ou se realmente for impossível mudar naquele momento, algo que eu consiga já me preparar para poder atuar aquilo e ser mais influente no futuro, tá? Então, a autorresponsabilidade é eu me colocar naquela posição, tá? De fazer a mudança. Autorresponsável aqui, tá? Quando eu falo autorresponsabilidade, basicamente em relação à equipe. Então, por exemplo, te mudaram de equipe. Você tem algum controle sobre isso? Se não tem, pô, beleza, vida que segue. Se tem, ok, então faça alguma coisa para você, enfim, tentar não mudar de equipe, caso você não queira, ou, enfim, mudar para uma outra equipe que você queira. Então, bem interessante olhar por esse lado também, tá? Então, talvez você não, enfim, não gostou daquela promoção que você não ganhou aquela promoção que você queria. Pô, beleza, o que você pode fazer, então, para você ganhar aquela promoção? Será que você desenvolveu todas as habilidades que a sua liderança esperava? Será que você, daqui para frente, você pode, enfim, conversar com mais pessoas e conhecer mais outros contextos? Ou você precisa, enfim, se desenvolver em alguma habilidade específica? Então, é muito olhar para si e ver o que a gente pode fazer naquela situação, né? Então, você, enfim, não trabalha com aquela tecnologia hype e tal que você gostaria. Pô, o que você pode fazer em relação a isso? Será que você pode mudar de empresa? Será que tem alguma outra equipe na empresa que você poderia mudar para essa equipe? Será que tem algum sistema novo que a sua equipe está desenvolvendo que você pode tentar engajar a equipe a usar essa nova tecnologia hype que você acha que vale a pena usar? Enfim, é meio que como que você consegue se desenvolver para chegar nessa posição, né, de, enfim, alcançar aquilo que você está buscando. Então, a responsabilidade sempre a gente deveria olhar assim, tá? Sempre deveria estar nas nossas mãos. Segundo ponto, seja positivo, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Ninguém gosta de pessoas reclamonas, tá? A não ser outras pessoas que reclamam das coisas. Isso é impressionante. Pessoas que são reclamonas, elas atraem outras pessoas que são reclamonas. Então, se uma pessoa reclama de muita coisa, é bem possível que na empresa, se você... Porque, assim, a gente está trabalhando remotamente, né? É mais difícil de ver, mas presencialmente, normalmente você vai ver uma pessoa reclamona em volta de outras pessoas reclamonas, tá? Isso é bem comum.
E isso costuma ser bem tóxico, tá? Então, evite ao máximo se aproximar dessas pessoas e evite, especialmente em ser esse tipo de pessoa que reclama das coisas e tal. Se tem alguma solução para resolver um problema, cara, você vai lá e busca resolver. Se não tem o que você fazer, beleza. Então, aceita, porque a vida é assim, e bola para frente. E foca em outra coisa que você tem controle de resolver, tá? Quem costuma reclamar muito na empresa, normalmente é muito mal visto, tá? Não é uma coisa que as empresas não gostam muito de promover pessoas, especialmente para a posição de liderança, quando a pessoa é muito reclamona e tal, porque se ela reclama hoje, é bem possível que, enfim, quando for promovida, ela vai continuar reclamando, se não da mesma coisa, de alguma outra coisa, tá? Então, não é uma atitude muito legal. Eu realmente não recomendo que você seja uma pessoa negativa, tá? E reclamar, normalmente te coloca como vítima. Então, por que a gente reclama das coisas? Porque a forma como a gente enxerga o mundo coisas acontecem e nos afetam de alguma forma. Então, eu estou reclamando dessas coisas que acontecem e me afetam. Em vez de olhar com a ótica de, cara, coisas estão acontecendo, me afetando em algum grau, beleza, o que eu posso fazer em relação a essas coisas que me afetam para que elas não me afetem mais, ou me afetem menos, tá? Então, o ponto de vista deveria ser muito mais esse, né? De que o que eu posso fazer agora. Porque reclamar normalmente não leva a muita coisa, tá? Reclamar gera negatividade ali entre os colegas e tal, e isso costuma ser, qual que é a palavra? Isso costuma ser contagiante nessa reclamação. Então, se eu reclamo muito e eu tenho colegas que não reclamam, é bem capaz de, em algum momento, num futuro não muito distante, eu comece a contaminar esses meus colegas e tal, eles passem a reclamar de uma ou outra coisa ali também. Então, tem que ter bastante cuidado, porque essa é uma atitude bem tóxica, tá? Ela contamina bem rápido. Enfim, acabei de falar agora, né? Contagiosa ali, então, cuidado com essa reclamação aí. Terceiro, esqueça justiça, tá? Esqueça justiça. A definição de justiça ela pode variar muito de uma pessoa para outra, tá? Eu vou pintar um cenário aqui só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Então, pensa num caso onde você está me assistindo aqui, você quer assumir uma posição de liderança ali na empresa e tal, você perguntou para o seu líder o que você precisa fazer para assumir essa posição de liderança, seu líder chegou e falou, pô, cara, você precisa aprender sobre A, B, C e D. Você, pô, beleza, então vou aprender sobre isso. Começa a estudar, faz curso, lê livro, conversa com outras pessoas, participa de evento, está se dedicando bastante, já está 1 ano nessa batida já, se dedicando, já está próximo ali de rolar um ciclo de avaliação, que talvez você seja promovida a líder e tal. Só que, nesse meio tempo, uma outra pessoa contratada pela empresa, ela acabou de chegar na empresa e ela tem mais experiência que você. Ela já, por um acaso, já atuou como líder e tal, e ela acabou de chegar na empresa. Aí, nesse ciclo de avaliação, o seu líder decide promover essa pessoa e não você. Putz, que droga, hein? Que droga. Aí a pergunta essa decisão do líder, ou da líder, né? Foi uma decisão justa? Sim ou não? É bem difícil esse cenário, tá? A resposta é que ela foi justa e não foi justa ao mesmo tempo, tá? Por que ela não foi justa? Porque é muito claro, tipo, a pessoa se dedicou tanto ali, por tanto tempo, para alcançar aquela posição, cara, chegou alguém próximo ali do ciclo de avaliação e já foi promovido na frente dela. Putz, isso é injusto, né, do ponto de vista dessa pessoa. Mas do ponto de vista de quem é líder, ou do ponto de vista da empresa, cara, é justo eu promover quem está mais preparado para a posição. E não necessariamente a pessoa que, sabe, se dedicou mais. Então, é algo bem difícil. Então, eu trouxe esse exemplo aqui justamente para ilustrar esse caso de que justiça, ela ela pode ser a definição de justiça, ela pode ser muito diferente dependendo do ponto de vista ali. Por isso, a minha sugestão simplesmente esqueça essa questão de justiça. Não fique buscando, a empresa deveria ser justa, fazer X, Y, Z. Não, você faz o que for necessário para alcançar a posição que você quer, ou alcançar, enfim, uma promoção, um aumento salarial, obviamente de forma ética, né? Não é para fazer nada antiético, mas você faz o que for necessário para chegar lá, tá? Justiça não costuma não ter um significado muito forte, tá? Aí esse foi basicamente o cenário que eu pintei, né? Se é justo, enfim, sim ou não, e a resposta, enfim, depende. Então, em vez de pensar em justiça, pensa, beleza, o que eu preciso fazer para alcançar o que eu tenho que alcançar? Pô, chegou alguém na minha frente e tal, pô, beleza, cara, como é que eu consigo fazer aqui para me destacar mais ainda?
sabe? Quais são meus pontos fortes que eu posso usar para poder alavancar, enfim, essa promoção ou chegar, enfim, onde eu quero. Então, se conhecer muito bem, entender o que a gente tem de bom para, enfim, conseguir nos vender de forma melhor, né? Não existe empresa, enfim, nem equipe 100% justa. Então, é importante a gente simplesmente tirar isso da cabeça para a gente não se deixar simplesmente acreditar que, não, a empresa vai ser justa comigo, enfim. Lembre que a definição de justiça muda bastante, tá? De um cenário para o outro. Beleza, um segundo módulo aqui, primeiro foi sobre mentalidade, a segunda é sobre crescimento no geral, assim, a gente pensa de carreira ali, crescer na empresa e tal, um ponto bem importante, tá? Falar sobre crescimento. E quando a gente pensa em crescimento, a primeira coisa que me vem em mente, assim, é uma grande oportunidade que eu vejo as pessoas tendo, mas pouquíssimas pessoas tiram proveito disso, tá? Que é se tornar uma referência em alguma coisa. E quando eu digo alguma coisa, significa qualquer coisa, tá? Tá, quase qualquer coisa. Então, isso pode ser... imagina que eu, sei lá, eu sou um dev pleno ali na equipe, ou talvez até dev júnior mesmo, e, pô, quero ganhar mais influência na empresa e tal. O que eu posso fazer? Cara, uma coisa simples que eu posso fazer vou pegar a documentação da linguagem que a gente usa, sei lá, a gente usa Golang, usa PHP, usa Python, não sei. Vou pegar a documentação dessa linguagem, eu vou ler a documentação de ponta a ponta. Isso está totalmente sob meu controle. Eu consigo fazer isso. E lendo de ponta a ponta, eu vou adquirir um conhecimento muito grande sobre aquela linguagem, sabe? Eu vou conseguir ajudar pessoas que estão à minha volta. E conforme eu for ajudando essas pessoas, elas vão perceber que, cara, tipo, fulano conhece bem dessa linguagem, ou desse framework, ou dessa ferramenta que a gente usa. Então, se tornar uma referência é uma boa forma da gente se tornar mais influente na empresa. As pessoas costumam olhar para pessoas que têm um grande conhecimento de alguma coisa como uma pessoa que acaba transbordando aquele conhecimento em outras áreas, mesmo que isso não seja uma verdade, tá? Mas essa é uma imagem que a gente tende a passar quando a gente conhece muito sobre algum assunto. Então, sugiro fortemente, para quem quer crescer na carreira, se tornar referência em alguma coisa ali na empresa. Pô, sou referência... Cara, ninguém aqui lê mais e estuda mais sobre liderança do que eu nessa empresa. Ou ninguém conhece mais sobre Golang do que eu nessa empresa. Se tem alguém, cara, eu vou estudar mais para, cara, ser a maior referência de Golang nessa empresa, ser a maior referência de, sei lá, RabbitMQ nessa empresa, ou de Kubernetes, ou enfim, de qualquer outra coisa, né? Aí eu dou algumas sugestões aqui, né? Enfim, pode ser na tecnologia que a empresa usa, pode ser nas regras de negócio. Cara, ninguém vai conhecer mais desse pedaço do negócio aqui que eu. Quem perguntar qualquer coisa, eu vou saber responder, porque eu li todas as linhas de código aqui, eu sei tudo que acontece no programa para conseguir responder a dúvida de qualquer um. Pô, isso está totalmente sob seu controle, né? Pode ser uma ferramenta que a empresa usa, sei lá, usa Salesforce, por exemplo. Pô, não, eu sou uma grande referência de Salesforce na empresa. Quem perguntar qualquer coisa sobre Salesforce, você responder. Então, essas são possibilidades aí. Com certeza vocês vão pensar em outras. E essa dica é especialmente legal para quem é mais júnior, né? Porque quem é júnior, normalmente é uma pessoa que tem menos conhecimento técnico e tal, mas se ela conseguir focar em uma coisa muito específica, ela consegue se tornar especialista naquilo muito, muito rápido, tá? Mesmo que seja uma linguagem de programação, ou seja algo mais técnico, ela consegue fazer isso se ela realmente se dedicar e focar bastante em se desenvolver naquilo, e naturalmente isso vai tornar essa pessoa mais influente também. O quinto ponto aqui é ter um plano, tá? Plano, basicamente, ele é bom para conseguir te dar clareza e reduzir a ansiedade, além de te colocar em movimento, tá? Então, planos são muito bons para isso, tá? E como é que funciona a criação de um plano? Enfim, quem porventura não tenha feito isso em nenhum momento na carreira e tal. Essencialmente, a gente começa, vocês estão vendo um alvo ali na direita, espero que consigam ver, né? Ele está meio pequenininho, mas tem um alvo ali na direita que ele indica o objetivo, tá? E a gente sempre começa pelo objetivo, absolutamente sempre. Um ponto que eu vejo, né, muitos programadores errando assim na carreira, e eu digo programadores aqui porque, de novo, é o contexto no qual eu vivi a minha carreira inteira, mas eu imagino que isso se aplique a outras áreas também, tá? Então eu vejo muitos programadores simplesmente chegarem e fazerem pergunta, pô, beleza, o que eu preciso fazer para crescer na carreira? E essa pergunta não é uma pergunta boa. Pelo menos solta assim, ela não é uma pergunta boa. Por que ela não é boa? Porque antes da gente fazer essa pergunta, a primeira coisa que a pessoa deveria se perguntar é onde eu quero chegar, tá?
Porque dependendo da resposta de onde ela quer chegar, dependendo do objetivo, desse alvo que ela colocar, a resposta para a pergunta, o que eu preciso fazer para crescer na carreira, pode mudar completamente, ela pode mudar radicalmente, tá? Dependendo da primeira resposta dela. Então, a primeira coisa que a gente define é sempre onde a gente quer chegar. Tem um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e um desses 7 hábitos é: comece com o fim em mente. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o fim. Onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Uma vez respondida essa pergunta, tá, beleza, agora eu vou olhar o que eu preciso fazer para chegar lá, tá? Então, a gente meio que faz a engenharia reversa, vamos dizer assim. A gente define onde a gente quer chegar e depois a gente olha o resto. Então, a gente sempre começa pelo objetivo. Aqui eu estou colocando, enfim, um caso hipotético de um plano que eu quero montar de 1 ano, tá? Mas ele pode ser menor ou pode ser maior, enfim, mas a ideia, ela se mantém. Então, basicamente, uma vez que eu defini o objetivo, de alguma forma, eu sei onde eu estou hoje, eu sei o meu objetivo, onde eu quero chegar, e ao longo do caminho, eu posso definir alguns marcos ali, alguns milestones, marcos intermediários, para eu definir, pô, beleza, em 3 meses, então, eu gostaria de já ter alcançado isso, em 6 meses já ter alcançado isso, pô, para 1 ano, aí sim eu vou conseguir chegar lá no meu objetivo. Então, a gente define alguns marcos intermediários, e esses marcos servem para a gente ter um período de tempo menor, onde seja mais fácil me planejar. Então, eu consigo pensar, pô, beleza, para alcançar esse objetivo de 3 meses aqui que eu tenho, cara, enfim, sei lá, para ganhar esse conhecimento, pô, eu vou precisar ler os livros A, B e C, fazer esse treinamento, participar de um evento, eu vou precisar, enfim, desenvolver um sistema usando essa linguagem, não sei, mas eu sei, eu tenho uma noção muito melhor do que eu preciso fazer para alcançar essa meta de prazo mais curto. Chegando nos 3 meses, aí eu posso fazer a mesma coisa para os 6, depois nos 6 posso fazer para 9, depois para 1 ano, enfim, por aí vai. E nesses milestones, é interessante a gente parar e entender o que aconteceu, né? Então, repara que isso é bem semelhante a um Scrum da vida, né? Então, eu tenho um planejamento, enfim, eu tenho esses marcos intermediários, eu tenho ali que seriam as sprints, vamos dizer assim, né? Olhando num período mais longo. Eu tenho uma visão, que é tipo algo para alcançar em 1 ano, então algo mais longo. Eu tenho essas, vou chamar aqui de retrospectivas, né, que eu posso fazer, né, nesses milestones aí para, pô, beleza, nesses primeiros 3 meses, cara, eu, enfim, gostaria de ter o hábito de fazer, sei lá, de programar diariamente, eu gostaria de ter aprendido essa linguagem, pô, como é que foi isso aqui? Eu consegui fazer, não consegui? O que foi difícil para mim nesse caminho? O que funcionou bem? O que não funcionou? O que eu posso melhorar? Parar, analisar, olhar o passado, ver o que pode melhorar, implementar essas melhorias, enfim, e seguir para frente, né, para o próximo ciclo, e por aí vai, até alcançar o objetivo, tá? E essa retrospectiva ela é bem importante, porque as coisas não... quase nunca as coisas acontecem exatamente como a gente gostaria que acontecesse, tá? Então, sempre tem algum ajuste para fazer, alguma coisa que a gente tinha pensado que ia funcionar, não funcionou, outra coisa que a gente tinha pensado que não ia funcionar bem, mas, pô, funcionou muito bem, vale investir mais ainda naquilo. Então, as coisas mudam ao longo do caminho. Talvez o nosso objetivo mude ligeiramente, pô, eu tinha esse objetivo, cara, mas, pô, preciso adaptar para esse. Pô, beleza, então, né, nesse tempo, né, de 3 meses ali, talvez seja um tempo legal para parar e revisar, né, como a gente vai fazer o plano para os próximos 3 meses, 6 meses, enfim, 1 ano. Então, um planejamento, ele é basicamente isso, tá? E o que a gente faz depois disso é colocar tarefas ali no meio. Só isso, para preencher, tá? E tarefas, normalmente, elas entram... A gente só cria tarefas para o próximo ciclo, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois disso. Então, a gente primeiro analisa o resultado para depois decidir o que a gente vai fazer em termos de tarefas, tá? Então, um plano é tão simples quanto isso, tá? Não deveria ser nada complexo. O plano, ele pode servir para o seu crescimento. Pô, então quero crescer na empresa, quero me desenvolver como programador, eu quero, sei lá, conseguir uma posição de liderança, eu quero virar product manager, enfim. Serve para, enfim, para questão pessoal, né? Serve para a equipe, pô, a gente quer implementar, enfim, um sistema usando uma nova linguagem aqui. Como é que a gente vai conseguir fazer a migração, enfim, dessas bibliotecas que a gente usa, sei lá, tipo, pô, vamos montar um plano aqui para a gente ver como a gente vai fazer e tal. Também serve para a equipe, né? E serve para possíveis problemas que a gente queira resolver de maneira geral, seja na nossa vida, seja na equipe, na empresa, enfim. Então, montar planos aí, saber montar planos é bem importante também, tá? E sobre a carreira especificamente, a minha sugestão é: desenhe um plano que não dependa da sua empresa, que seja agnóstico à sua empresa. Então, em vez de pensar, por exemplo,
Eu vou montar um plano aqui para minha carreira, eu quero me tornar tech lead aqui na empresa e quero me tornar depois engineering manager aqui na empresa, depois quero me tornar head de engenharia. Tipo, não, pensa nisso, minha sugestão, tá? Pensa nisso no nível de carreira e não no nível de empresa. Então, vai pensar, pô, beleza, eu quero ser tech lead. Pô, mas o que significa ser tech lead? Pô, significa aprender habilidade X, Y, Z. Pô, beleza, você vai lá, aprende aquelas habilidades e, putz, mas a tua empresa, enfim, naquele ano, cara, ela não tem vaga para tech lead, enfim, ela não vai conseguir te promover. Pô, beleza, será que é interessante você continuar naquela empresa ou é melhor você mudar para outra empresa? Não tem resposta certa nem errada para isso, né? É uma avaliação que você vai ter que fazer no momento, mas é legal deixar isso aberto, porque você não sabe se vai ficar naquela empresa para sempre, pode ser que surja uma oportunidade muito legal, enfim. Então, minha sugestão para plano de carreira, especificamente, é que seja agnóstico à empresa, tá? Não atrele seu plano de carreira necessariamente à sua empresa. Ponto número 6. Entregue resultado. Esse é muito, muito, muito importante, tá? Nada vai te dar mais XP. Quando digo XP aí, é moral na empresa, enfim, é como as pessoas vão te enxergar. Nada vai te dar mais moral do que você entregar excelentes resultados. Então, a ideia é que você seja aquela pessoa que alguém vai olhar e pensar, putz, cara, quando eu boto alguma coisa na mão dessa pessoa, ela vai resolver esse problema. Sabe, eu sei que ela vai ser capaz de fazer isso. Ela é capaz de gerar resultados, e gerou já muitos resultados para a equipe, ajudou muito a equipe a se desenvolver, ou entregou muitos produtos aqui dentro, ou faz entregas muito rápidas, mas alguma coisa que tem aquela sensação de entrega para a empresa, né? Aquilo que é bem importante. Eu já vi acontecendo ali, em algumas empresas que eu trabalhei, situações onde pessoas eram capazes de entregar excelentes resultados, assim, totalmente fora da curva, mas eram pessoas que tinham atitudes muito tóxicas, tá? Muito, muito tóxicas. E talvez pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Pessoas que tinham um nível de entrega mediano na empresa, se tivesse aquelas mesmas atitudes, elas seriam demitidas assim, estalar de dedos, sabe? Mas como aquelas pessoas, essas que pelo menos me vem em mente, que obviamente não vou falar quem foram nem em quais empresas, mas essas pessoas que tinham um nível de entrega fora de série, cara, essas pessoas, a empresa fazia o possível para manter essas pessoas, tá? E é bem louco assim, porque são empresas que a gente ouve falar, tipo, não, pô, a gente não tolera comportamentos tóxicos aqui e tal, mas para essas pessoas específicas parecia que a coisa era bem diferente, né? Justamente porque empresas têm muita dificuldade, quem é gestor, cara, tem muita dificuldade de demitir, de justificar uma demissão de uma pessoa que tem uma altíssima performance, tá? É bem triste falar isso, mas é basicamente o que acontece. E não necessariamente acontece em todas as empresas, tá? Mas pelo menos em algumas empresas que eu trabalhei, eu vi isso acontecendo e imagino que não seja muito diferente na maioria das empresas. Então, tenha isso em mente, porque... E assim, a ideia de eu trazer isso, só para deixar bem claro, tá? Não é que, tenha atitudes tóxicas, desde que você tenha ótimos resultados, traga ótimos resultados, você pode ter atitudes tóxicas. Claro que não, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque uma dessas atitudes aí pode ferrar muito a sua carreira, tá? Você precisa talvez de uma coisa muito problemática ali para ferrar a tua carreira como um todo. Então, eu sugiro fortemente que ninguém tenha atitudes tóxicas. Estou trazendo isso aqui só para mostrar o poder que gerar bons resultados, entregar bons resultados pode ter na vida das pessoas ali nas empresas, tá? E quando eu falo aqui em entregar resultado, basicamente, pô, você é capaz de entregar no prazo, tipo, as tarefas que caem no seu colo? Sim ou não? Sua equipe gera valor para o negócio, sabe? Quanto que sua equipe gera de valor para o negócio, sabe? Você está olhando para isso ou está olhando só para aspectos técnicos, sabe? Só, não, tipo, não, aqui não dá para fazer porque essa tecnologia, blá, 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 blá. Não, tipo, pô, olha para o negócio, sabe? Normalmente as pessoas que olham para o negócio são melhor vistas na empresa. Quais as expectativas do seu líder em relação a você? Tipo, será que você está atendendo isso ou não está? Isso também conta como resultado, tá? Então, preste bastante atenção nos resultados que você está entregando. Terceiro módulo, vamos dizer assim, terceira parte. Trabalho em equipe, tá? Quando a gente fala de crescimento, especialmente em posições de sênior para cima, quanto mais sênior a gente se torna, mais a gente fica dependente das pessoas que estão à nossa volta, tá? Por incrível que pareça. Por mais que a gente ganhe muito conhecimento técnico, o que acontece é que tem iniciativas que a gente não vai conseguir fazer sozinho, a gente vai depender de outras pessoas. Então, é mega, mega importante saber trabalhar em equipe,
tá? É muito, muito importante. Então, eu super recomendo investir tempo em descobrir como trabalhar melhor em equipe. O ponto número 7 aqui é bem simples, que é ajude as pessoas que estão à sua volta, tá? E quando eu falo ajudar as pessoas, são desde as pessoas da própria equipe, até liderança, product manager, pessoas de outras equipes, stakeholders, enfim, quem você puder ajudar, ajude, tá? Isso pode fazer uma grande, grande influência ali em como você vai ser visto pela empresa, tá? E ajudar as pessoas torna a sua capacidade de entrega muito maior, porque ela é capaz de multiplicar. Então, em vez de você só ser capaz de entregar aquilo que está no seu colo, você é capaz de ajudar também outras pessoas que estão ali, tá? Isso não significa fazer o trabalho por elas, tá? Mas ajudar de alguma forma, seja ajudando, dando uma ideia, seja ajudando a pessoa a pensar em como resolver um problema. O ponto as pessoas vão ter problemas no dia a dia delas, pô, no que você conseguir ajudar, cara, já está valendo. Então, pense no que você pode fazer isso. E isso é especialmente importante para quem quer se tornar líder, tá? Porque líderes, em essência, tem muita coisa que líderes fazem, mas em essência, a ideia é conseguir ajudar a equipe a gerar resultados, tá? Então, já começar a pensar nessa forma é bem importante, tá? E aqui, quando eu falo ajudar as pessoas, é basicamente ajudar pessoas da equipe, de outras equipes, como eu tinha comentado, seu chefe, product manager, stakeholder, talvez, enfim, algum diretor peça alguma coisa, pô, você pode ajudar, talvez um cliente peça alguma coisa, enfim, quem acessa você, pô, ajuda o cliente também. Então, quem der para ajudar, ajuda, tá? No longo prazo, costuma se pagar muito bem. Então, super recomendo que você ajude as pessoas. Oitavo, dê feedback. Eu poderia colocar um peça feedback também, mas esse talvez seja um pouco mais óbvio, né? Peça feedback. Agora, dar feedback não é todo mundo que costuma fazer, tá? E um ponto que eu gosto de falar quando se trata de feedback é que ninguém acorda cedo, sai de casa sonolento. Hoje em dia não tem mais esse sai de casa, né? A gente trabalha de casa agora, pelo menos a maioria. Então, enfim, ninguém acorda e, enfim, vai sonolento trabalhar para, enfim, fazer besteira no trabalho. E por que é importante a gente ter isso em mente? Porque às vezes quando alguém comete algum erro ou faz alguma coisa que na nossa visão não é legal, a gente pensa logo em, putz, fulano é incompetente ou fulano fez de propósito. E, cara, dificilmente isso acontece, tá? Dificilmente a pessoa realmente faz de propósito e tal. Então é importante ter isso em mente para a gente já não chegar atacando a pessoa, né? A ideia é que a forma de pensar deveria ser muito mais no sentido de putz, a pessoa cometeu esse erro aqui, cara, eu quero ajudar essa pessoa a desenvolver. Então, vê que ele está bem conectado com o anterior, né? Então, eu quero ajudar essa pessoa a se desenvolver. Eu acho que ela é uma pessoa, cara, que merece, eu gosto dela, eu quero ajudar no desenvolvimento dela. Então, pô, eu vou dar esse toque para ela, porque eu acho que eu dando esse toque, ela vai conseguir fazer melhor da próxima vez. Se a gente pensar assim, naturalmente o feedback já vai sair muito melhor, tá? Mesmo que a gente não siga necessariamente alguma receitinha pronta de feedback, de formato de feedback, como a gente costuma ver aí, se a gente já sair com essa mentalidade, já é 80% do caminho andado, tá? Então, só de pensar dessa forma já ajuda bastante, tá? E algumas perguntas que ajudam a gente a estruturar melhor o feedback pensar em por que uma pessoa sensata faria o que essa pessoa fez, sabe? O que levaria, talvez, uma pessoa muito racional, que pensou nesse problema, o que levaria a pessoa a fazer o que ela fez? Pô, será que faltou informação para ela? Pô, será que talvez ela nunca teve oportunidade de aprender sobre esse assunto? Será que alguém mandou ela fazer, sabe? Ela foi obrigada a fazer? Tipo, não sei, mas N coisas podem ter levado ela a fazer aquilo. Enfim, coisas que não estavam sob o controle dela necessariamente naquele momento. Então, isso costuma baixar o nosso nível talvez o nosso nível de agressividade naquele momento, de dar um feedback. Ponto também legal é perguntar para a pessoa se pode dar um feedback para ela. Então, pergunta para ela, em vez de só chegar dando, fulano, você fez isso, não, tipo, pergunta, posso te dar um feedback? Sabe, pergunta de boa, assim. Em geral, a pessoa vai falar que sim. Se ela falar que não, tudo bem, respeita a decisão da pessoa, tudo bem. Não tem problema, a vida que segue. É uma escolha dela também, né, não querer ser ajudada. Talvez ela esteja nervosa ali com a situação e tal, ou ela já tenha entendido onde ela errou, enfim. Aí, beleza, tudo bem, vida que segue. E também é legal a gente, ao longo do feedback, citar fatos, tá? E não o julgamento. Como é que a gente diferencia fato de julgamento? Em essência, fato é tudo aquilo que duas ou mais pessoas olhando, elas vão concordar que aquilo foi daquela forma. Quando é julgamento, aí cada um pode ter um julgamento diferente.
Exemplo, uma pessoa falou alto numa reunião. Pô, falar alto, normalmente é um fato, tá? Depende muito ali também pode depender de como a pessoa vai julgar, o que é alto e o que não é, mas, pô, se a pessoa está gritando ali, pô, dá para encarar esse fato de levantar a voz como um fato que aconteceu. Agora, a pessoa pode ter levantado a voz porque é o estilo dela, então, pô, eu acho, cara, que ela levantou a voz porque é o jeito dela falar. Ou eu acho que ela levantou a voz porque ela tá nervosa. Ou eu acho que ela levantou a voz porque, cara, ela se sentiu atacada por alguma coisa que a pessoa falou, enfim. Então, cada um pode julgar de uma forma diferente. Mas o fato é que ela levantou a voz. Então, em vez de falar que, você estava nervosa na reunião, tipo, não, pô, você levantou a... Pô, eu estava lá e vi que você levantou a voz na reunião e tal. Pô, queria saber se, pô, alguma coisa que eu falei te deixou chateado e tal. Ou, enfim, sei lá, mas entende o lado da pessoa, né? Cita o fato, porque se a gente cita o julgamento, talvez a pessoa discorde daquilo, é bem capaz de ela discordar, e quando ela discorda, ela dali para frente ela não vai ouvir mais a gente. E a chance dela mudar de comportamento diminui muito, tá? Então, sempre cite fatos, tá? Em vez de citar o julgamento que você está tendo do que está acontecendo. E quarto, diga como, enfim, você se sentiu ou em relação a possíveis consequências. Porque pode ter acontecido de você, sei lá, aconteceu alguma coisa e você falou, pô, eu senti, cara, que pô, poderia ter acontecido isso assim, sensado. Pô, tava, sabe, receoso de ter acontecido essa consequência aqui. Ou então, tipo, não, talvez eu tenha certeza, cara, se você fizer a coisa de tal forma, cara, vai acontecer isso aqui. Eu sei disso porque eu já vi isso acontecendo na empresa, porque, enfim, eu já vi isso acontecendo várias vezes ao longo da minha carreira e tal. Então, tipo, cara, isso aqui tem uma boa chance de acontecer por você ter feito dessa forma. Então, só de você mostrar um possível futuro para a pessoa, ou um sentimento que você teve, que é super justo também, já ajuda a pessoa a entender melhor onde você quer chegar e tal, para que vocês consigam sair dali com alguma coisa que a pessoa pode fazer para melhorar aquela atitude dela. E por último, idealmente, pergunte à pessoa o que pode ser feito, tá? Porque quando ela diz o que ela pode fazer para mudar, a chance dela mudar é muito maior do que se você disser para ela o que ela deve fazer, mesmo que você seja líder dela, tá? Mesmo que você seja líder dela. Então, dê preferência sempre tirar da própria pessoa o que ela pode fazer para melhorar, tá? Então, recapitulando os pontos aqui, então, seja autorresponsável, seja positivo, esqueça a justiça, aceite que o mundo é injusto e faça o possível para alcançar os seus objetivos, torne-se uma referência na empresa, tenha um plano, entregue resultados, ajude as pessoas e dê feedback, tá? Perguntas, e, enfim, obrigado aí para a galera que assistiu, aberto aqui para perguntas. Esses são os links aí que vocês podem acessar para encontrar o meu livro de Dev Tech Lead, para me encontrar lá no LinkedIn, para encontrar o podcast, enfim, aberto aqui a perguntas agora. Perguntas, comentários, enfim, fiquem à vontade aí. Boa, muito obrigado aí, Eduardo. Conteúdo bem interessante, parece que passa um filme, assim, né? E tudo que você falou aí tá tudo interligado, assim, faz muito sentido. Eu acho que não só para a carreira de dev, mas para todas as áreas, né? Eu acho que são aprendizados bem importantes. A gente teve uma pergunta do Pedro Abreu aqui. Obrigado por ter mandado a pergunta. Falando sobre crescimento, né? Quais pontos que um dev júnior ali deve evitar erros, né, que atrapalham ali no início da carreira, né, que ele poderia estar evitando ali. Boa, ótima pergunta. Para quem é júnior, a minha recomendação foca 99,999% do tempo para se desenvolver em tecnologia, tá? Então, olha o que a equipe usa de linguagem de programação, banco de dados, sistemas de filas, caso use, cloud, cara, olha para tudo que a equipe usa de tecnologia e domine todas elas. Então, estude a fundo, cara, realmente se aprofunde nisso, porque para quem é júnior, praticamente todo o crescimento ele é ligado à parte, aspectos técnicos, vamos dizer assim. Então, foque muito, muito, muito em tecnologia. O maior erro que eu vejo da galera júnior é estudando menos do que, na minha visão, deveria. Tá? Então, acaba se apegando muito a
uma ferramenta que a empresa, enfim, que a equipe está usando ali, e tem uma outra ferramenta, o Dev Senior usa essa ferramenta, então não precisa aprender. Cara, tipo, não, mergulha, come tudo que a equipe usa com farinha, sabe? E domine aquilo tudo ali, o teu ambiente, mesmo para quem é júnior, não deveria ser difícil, tá? Fazer isso, não deveria ser nada difícil. Tem um microfone aí, legal. Acho que voltou. Então, não deveria ser muito difícil, tá? Mesmo para quem é júnior, não deveria ser difícil desenvolver nas tecnologias. Então, foque, cara, nisso. Tipo, se desenvolver em tecnologia. Quando vira pleno, depois sênior, aí dá para começar a olhar para outras coisas, né? Então, para quem... dando um mega resumo aqui, né? Para quem é pleno, para mim, deveria estar olhando... isso majoritariamente, tá? Não 100% do tempo, mas para quem é júnior, olha muito para a tecnologia, especialmente para o que a equipe usa. Para quem é pleno, olha para a equipe como um todo, pensa, pô, como é que eu consigo me tornar, como é que eu consigo ajudar a equipe, no geral, a entregar excelentes resultados, tá? E para quem é sênior ou mais do que isso, pensa em, pô, como é que eu consigo aumentar a abrangência do meu trabalho? Como é que eu consigo ajudar, talvez, outras equipes? Como é que eu consigo desenvolver também as pessoas que estão na minha equipe? E, obviamente, além de todos os passos anteriores, né? Então, olhar para os resultados da equipe ali, para o negócio também, e olhar para a parte técnica. Mas é mais ou menos essa escadinha que eu imagino, tá? Para quem tá progredindo na carreira. Obviamente, eu estou super simplificando aqui, isso pode depender ali de acordo com o cenário, de acordo com o objetivo da pessoa, mas resumindo bastante, eu seguiria em alguma coisa mais ou menos nessa linha. Boa. O Pedro Abreu também fez outra pergunta aqui, né? A pergunta é como um desenvolvedor júnior pode estar aprendendo, né? Quais as melhores formas de aprender com devs mais experientes? Na minha visão, enchendo o saco, tá? E o que eu quero dizer por encher o saco? Tudo que você não souber, pergunte, tá? Tem um negócio que eu gosto muito de falar, quando está entrando alguém júnior na equipe que eu trabalho, que é o teu objetivo na equipe, isso eu falando para pessoa júnior, né? O teu objetivo na equipe é encher tanto o saco da galera que é sênior que eles vão querer pedir demissão, porque não aguenta mais, enfim, você enchendo o saco. Então você deveria ser essa pessoa que, cara, você não sabe alguma coisa, pergunta, corre atrás, descobre, mas enfim, enche o saco da galera para aprender. Não acredite que, sei lá, você está numa empresa onde, nessa empresa a gente valoriza os dev seniors que ajudam o dev júnior. Cara, tipo, não interessa se a empresa valoriza ou não, você vai encher o saco do mesmo jeito. Então, não aceite que existe alguma coisa que acontece na equipe que você não entende. Não existe essa possibilidade. Então, corre atrás para aprender, pergunta, se precisar, pergunta de novo, pergunta para outra pessoa, mas dá um jeito de se desenvolver naquilo. E parte disso, parte desse desenvolvimento vai estar ligado a aprender com alguém mais sênior, parte disso vai estar ligado a, enfim, encontrar as próprias respostas, né? Seja pesquisando na internet, seja perguntando num fórum, enfim, num grupo do Facebook, ou sei lá, em qualquer outro lugar, né? Num curso, por aí vai. Realmente. E também dá oportunidade para a pessoa ali que está dando esse auxílio, né? Tá ajudando se tornar ali uma referência, né? Eu vou dar até uma dica muito legal. Cara, eu não vejo ninguém falar sobre isso, ou quase ninguém, que é uma super dica, especialmente para quem está buscando mentores, tá? O que acontece muito é que, e eu falo isso tendo sido uma pessoa que já recebeu assim pedido de ajuda de várias pessoas, né? Então a pessoa, pô, o que eu posso fazer aqui para me desenvolver em tal coisa e tal? Pô, cara, tipo, faz isso aqui, segue essa linha aqui, cara, que vai dar bom, sabe? Pô, estuda isso aqui e tal, estuda esses assuntos, beleza. Aí, quando eu ia ver um tempo depois, a pessoa não tinha estudado, não tinha visto nada, não tinha lido o livro que eu falei, não tinha pesquisado sobre aquilo que eu falei e tal. Isso é muito comum de acontecer, tá? É muito, muito comum. Então, em vez de ser essa pessoa que pergunta, pede uma dica, uma sugestão e não faz, seja aquela pessoa que você conversa com alguém mais sênior, a pessoa vai te falar, pô, cara, aprende sobre esse assunto aqui, faz esse curso. Você vai lá, faz aquilo que a pessoa fez. Quando você terminar de fazer, você volta para essa pessoa e fala assim, pô, fulano, tipo, eu fiz aquilo que você falou e tal, aprendi isso e isso, pô, muito legal, cara, obrigado e tal. Só de você ter feito isso, a chance dessa pessoa querer te ajudar depois é muito maior. Porque é tão raro isso acontecer, que quando a pessoa vê você fazendo, cara, tipo,
nossa, tipo, ela realmente fez o que eu falei, sabe? Putz, eu quero ajudar essa pessoa mais ainda agora. Então, seja a pessoa que realmente leva isso a sério, né? Quando você quer ajuda de alguém mais sênior, peça ajuda, faça aquilo que a pessoa falou, volte para ela e fala, cara, eu fiz, tive esses resultados aqui, eu aprendi isso, pô, aqui eu tive um pouco de dificuldade, se você puder me ajudar, cara, a pessoa vai te ajudar, ela vai continuar te ajudando ali para frente. Então, tire proveito disso, tá? Não assim, isso é muito, muito raro acontecer. A gente tem mais uma pergunta aqui do Antônio Amaral. Ele disse assim, para pessoas que trabalham em empresas que não têm essa dinâmica, oportunidade de liderança, como trazer isso para os superiores? Como assim não tem oportunidade de liderança? Se puder abrir o vídeo aí, não sei se pode, mas enfim, explicar. Empresa que não... Basicamente, Diga, posso foi mal. falar? Então, basicamente, já trabalhei em empresas em que era basicamente tinha os fundadores e o resto dev, entendeu? Era isso. Então não Legal, existia boa. toda a hierarquia. Então, como que a gente traria isso para as pessoas? Legal. Eu acho que aí tem... eu tô assumindo que você gostaria de atuar como líder, tá? Tem alguns pontos aí que eu acho que são interessantes. Primeiro, liderança não é cargo, tá? Liderança não é cargo. Liderança tem muito mais a ver com atitude do que com qualquer outra coisa. Então, dá para você ser líder, mesmo que só tenha dev na equipe. Mesmo que você seja um dos devs ali na equipe, cara, você atua como líder. E por um acaso isso aconteceu no começo da minha carreira. Eu passei por uma situação onde eu percebi que era muito ruim a gente não versionar o nosso código. Então, eu cheguei a pegar uma equipe assim, que não versionava código. Cara, tipo, isso está muito errado, a gente tem que versionar. Então, eu procurei uma ferramenta, eu aprendi sobre Git para conseguir ajudar a equipe a fazer isso. E essa foi uma atitude de líder ali da equipe. Por mais que eu formalmente não fosse líder, eu tive uma atitude de líder, tá? Então, não associe diretamente a atitude de liderança com cargo de liderança, tá? São duas coisas completamente diferentes aí. Tem muito gestor, inclusive, que não tem nenhuma atitude de líder. Mas, enfim, esse já é outro papo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda forma de enxergar. Pô, beleza, você realmente quer ser líder, mas, cara, essa empresa não tem espaço e não vai ter no futuro. Ok. Talvez seja o caso de você mudar de empresa. Ir para outra empresa que faça mais sentido, que você consiga se desenvolver como líder e tal, enfim, que tenha espaço para você ser promovido. Enfim, essa é uma segunda possibilidade, tá? Terceira possibilidade. Pô, uma empresa pequena ainda só tem ali, vamos dizer assim, o CTO e os devs, ou enfim, não é nem CTO, é um tech lead e tal, alguma coisa assim. Pô, beleza. O que você pode fazer? Cara, você vai ajudar, você vai, tipo, ajudar o máximo possível que você conseguir a essa empresa crescer e entregar um mega resultado, porque com a empresa crescendo, significa que vão entrar outros devs entrando, e você já tendo um histórico de atitude, de liderança, mesmo sem estar num cargo de liderança, você naturalmente vai ser mais cotado para assumir uma posição de liderança. Então, com o crescimento da empresa, posições de liderança eventualmente vão aparecer e você pode ser uma das pessoas que vai assumir isso, tá? Então, você pode trabalhar ali para ajudar a empresa a crescer e se desenvolver para você criar essa posição, junto com a empresa, né? Criar essa posição de liderança que antes não existia, tá? Então, tem 3 formas aí de você enxergar. Eu acho que vai muito do seu contexto aí, entender o que está acontecendo para tomar decisão do que faz mais sentido para você. Boa. Agora para a última pergunta, então, da Helena Araújo. Qual a melhor forma de desenhar um plano de crescimento, começar a seguir ele e manter uma rotina seguindo esse plano de crescimento? Para montar o plano de crescimento, primeiro, entender o objetivo. Crescimento para onde? O que você quer fazer? Quer virar Product Manager? Tem muito dev que quer virar Product Manager. Quer, sei lá, se tornar líder? Quer trabalhar com infraestrutura? Quer trabalhar com, não sei. Então, primeiro, define o objetivo, tá? Primeira coisa, pô, onde eu quero chegar? Se não sabe onde quer chegar, beleza, super justo, muita gente não sabe onde quer chegar, tá, beleza, o que você precisa fazer para descobrir onde você quer chegar? E conversar com as pessoas, ou, enfim, testar, enfim, vou trabalhar um pouquinho numa equipe, sei lá, com o pessoal de DevOps ali, porque, pô, quero ver se é realmente isso que eu quero. Ou, não, vou trabalhar mais com o pessoal de qualidade, vou trabalhar mais com, não sei, enfim, com N outras coisas para entender o que eu quero, tá? Essas são possibilidades aí de descobrir. Uma vez que você sabe para onde você quer ir, beleza, aí já é muito mais tranquilo, é fazer engenharia reversa. Cara, para chegar lá,
beleza, o que eu preciso fazer para chegar? Sabe? Quais habilidades eu preciso desenvolver, sejam técnicas ou não técnicas? Quem chegou lá? Pô, quero conversar com essa pessoa para entender como é que ela fez para trilhar esse caminho, o que ela tem de conhecimento, sabe? O que ela ganhou de conhecimento ao longo da carreira, quais as experiências que ela teve, como que ela se comporta aqui na empresa para eu ter mais ou menos uma noção de como eu preciso me comportar para chegar nessa posição. Então, isso tudo ajuda ali te ajuda a traçar um caminho, né? E depois, esse se manter na rotina, basicamente, a minha sugestão crie uma rotina, tá? Qual é a forma mais simples de criar uma rotina? É você começar muito, muito pequeno, tá? Então, em vez de, putz, beleza, eu descobri 15 coisas que eu tenho que me desenvolver. Cara, amanhã eu vou começar, vou comprar um livro de cada uma dessas coisas, vou começar a ler os 15 livros de uma vez só. Não. Escolhe uma coisa. A que fizer mais sentido naquele momento, escolhe essa coisa. Cara, bote essa coisa na sua rotina. O que vai mudar sei lá, o que você precisa fazer para chegar num próximo nível, chegar onde você quer. Ler mais livros? Pô, beleza. Então, passe a ler durante meia hora todo dia, vamos dizer. Só isso, só muda isso na rotina. De resto, não muda nada. Só muda isso. Aí depois que passar um tempo, sei lá, um mês e meio, 2 meses, talvez um pouco menos, aí depende, enfim, do quanto tempo você leva para criar uma rotina. Mas depois de passar um tempo, beleza. Você muda mais um pouquinho da sua rotina. Não é para mudar muito, muda mais um pouquinho. Coloca um assunto novo para você aprender e vai mudando a rotina assim, né? Até quando você vê, você já tem uma rotina muito bem montada. Pô, segunda-feira de manhã eu leio, sei lá, meia hora de livro, depois eu, estudo por mais 1 hora uma linguagem de programação, depois eu, vou trabalhar, depois quando eu volto do trabalho eu vou para academia, depois que eu volto da academia eu leio um pouco mais sobre, enfim, um assunto diferente, talvez para me divertir, não sei, mas você já vai ter uma rotina muito bem definida ali ao longo da semana inteira, ou pelo menos de boa parte da semana. Aí é só seguir, tá? Mas essa rotina ela é construída aos pouquinhos. Você não vai desenhar sua rotina como um todo do zero e vai passar a implementar aquilo de uma vez só. Você constrói bem aos pouquinhos ali, até você ter uma rotina aí que você realmente consiga seguir, que tenha coisas que façam sentido para você, né? Desde isso envolvendo, né? Coisas para você se desenvolver na carreira, crescer, mas, enfim, envolvendo também, eventualmente, coisas para você se divertir também, porque é importante, né? É difícil encontrar alguém, e não sei nem se é desejável uma pessoa que só pensa na carreira, só pensa em crescer e não faz nada para se divertir. Boa. Então, encerrando aqui as perguntas. Eduardo, parabéns pela apresentação e muito obrigado por estar compartilhando o conteúdo com a gente. Imagina. Agora a gente vai passar aqui para a próxima apresentação. Vou apresentar para vocês o Alexander Lira. O Alexander ele é Dev Lead aqui no Rank My App e vai falar um pouquinho sobre microserviços, né, exportação de grande volume de dados aí com microserviço. Bora lá, Alex! Opa, bora! Boa noite aí, pessoal, tudo bom? Muito feliz de estar participando aí dessa primeira edição do TechZera e vamos começar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo? Acredito que sim, então vamos lá. Sim, tá sim. Boa. Falar aqui um pouquinho sobre geração de documentos numa arquitetura de microserviços e falar um pouquinho sobre como a gente resolveu um problemão aqui no Rank My App. Então, para começar aqui, o Rank My App trabalha diariamente com uma quantidade bem grande de dados, vários dados capturados ali diariamente, que são necessários para os nossos colaboradores poderem passar ali análises boas para os nossos clientes, relatórios, enfim, entregar valor realmente para os clientes. E com isso a gente tem uma dependência muito grande de geração de planilhas, principalmente com as informações. E aí o que aconteceu foi que o nosso microserviço que gerava essas planilhas começou a não dar conta do recado ali. Ele capturava os dados, ia juntando tudo e montando as planilhas de forma síncrona, fazendo o usuário ter que esperar essa requisição ser concluída, e conforme o volume de dados aumentava, o tempo da requisição aumentava junto ali de forma exponencial, até que chegou um ponto em que, quando o usuário fazia um filtro de um período muito grande, por exemplo, a gente tinha uma série de timeouts rolando na plataforma. E, claro, nenhum usuário quer ver esse tipo de erro rolando. Então, basicamente, aqui a gente tinha grande volume de dados, exportáveis cada vez maiores, requisições muito demoradas, timeouts falando nas plataformas e o nosso microserviço não era escalável.
Então a gente começou uma série de discussões de como tentar resolver esse problema, e foi aí que a gente chegou numa solução que foi um novo microserviço que a gente chamou de Document Service. As nossas necessidades na época eram que esse serviço trabalhasse de forma assíncrona, pudesse lidar com um grande volume de dados de forma escalável, conseguisse gerar arquivos bem grandes, usando poucos recursos ali de infraestrutura, como memória e CPU, permitisse vários downloads do mesmo arquivo, que a gente tinha um caso antes em que toda vez que o usuário precisasse do arquivo de novo, se ele tivesse que fazer um download, o arquivo teria que ser gerado novamente, e isso povoava muitos recursos, acabava ficando desgastante para o usuário, dependendo do arquivo que ele precisasse. E também a gente precisava que esse serviço trabalhasse de forma agnóstica quando consumisse informações de outros serviços. Então, a gente teve vários alinhamentos técnicos aí, foram algumas semanas de planejamento, e aí com isso a gente conseguiu chegar numa arquitetura legal e a gente escolheu as tecnologias que a gente ia trabalhar. No caso, a gente desenvolveu esse microserviço utilizando o framework Nest.js para API e para o Worker, de forma que a gente pudesse trabalhar com Node.js e TypeScript. O Nest permitiu que a gente trabalhasse de uma forma bem escalável com as coisas, além de ter várias ferramentas auxiliares que permitissem que a gente utilizasse fila, cache, entre outros auxiliares ali muito práticos. A gente trabalhou também com a biblioteca Excel.js para criar planilhas, porque ela é uma ferramenta muito completa que permite que a gente manipule até o mais baixo nível ali de uma célula de uma planilha Excel, e isso abre muitas possibilidades. A gente também trabalhou com o React PDF para a criação de documentos textuais que usam a sintaxe do JSX do React. Isso facilitou bastante também a hora de criar esse tipo de documento. Para gerenciar filas, a gente usou o RabbitMQ, que é uma ferramenta extensamente utilizada dentro do RankMyApp e que é muito boa para esse tipo de serviço. E como solução de armazenamento, a gente usou o Blob Storage da Azure, da Microsoft, que é um serviço em cloud, com alta disponibilidade, tem criptografia dos dados, tem forma de a gente proteger os arquivos para ter acesso só da forma que a gente quisesse, e ajuda muito. E aqui, essa foi a arquitetura que a gente chegou a desenhar. Basicamente, um usuário navegando no front-end solicita um arquivo, isso bate no nosso API Gateway, é devidamente encaminhado para o microserviço responsável pelo módulo que o usuário está navegando. Esse microserviço faz a solicitação para a API do Document Service, e essa API valida essa requisição, verifica se o que foi solicitado realmente está válido de acordo com o que o serviço espera, e aí sim ele manda para uma fila. Essa fila, por sua vez, é consumida pelo worker do Document Service, só algo interessante aqui antes, tá? O Document Service, apesar da gente separar ele em API e Worker, a gente conseguiu também com o Nest trabalhar com um serviço híbrido. Então, é um serviço só que tem a parte de API e a parte de Worker, mas para todos os efeitos a gente trata como duas coisas separadas. Enfim. Esse worker consome a fila no RabbitMQ conforme a necessidade, conforme os recursos disponíveis, de forma que a gente consegue controlar a concorrência na geração de arquivos, e poupa também a nossa infraestrutura, mantendo ali também um controle de custos legal, a um custo de tempo baixo para o usuário, de forma que, apesar da requisição ser assíncrona, o usuário não é tão penalizado. Isso é muito bom. E aí esse worker, ele bate em onde for necessário, ele pode bater no próprio microserviço que solicitou a exportação, ele pode bater em outros microserviços, ele pode mesmo consultar APIs externas. O importante é que ele consegue solicitar os dados que ele precisa para montar os exportáveis de forma paginada. Então ele vai uma página de cada vez, recupera esses dados e vai adicionando no arquivo através de uma string. Isso aqui foi essencial para a gente conseguir manter o baixo consumo de recursos, aproveitando um recurso do Node.js, que são as strings de dados. Então, a gente cria um arquivo baseado em string e vai streamando ali os dados para esse arquivo, de forma que assim que a gente termina de processar um lote de dados, a gente já exclui eles da memória, mantendo o consumo de recursos bem baixo. E esses passos 6 e 7 ficam aí num loop até a hora em que, finalmente, todas as páginas de dados são consumidas, e aí o worker consegue finalizar esse arquivo. Quando isso acontece, o worker faz o upload do arquivo para o Blob Storage na Azure, e aí que entra uma das partes mais legais. Todos esses arquivos que ficam ali naquele armazenamento são protegidos, então não tem como acessar a menos que tenha a URL correta. E nessa parte a gente usa um recurso muito bom da Azure, que é a geração de link SaaS, que é um link de assinatura de acesso compartilhado. Esse é um tipo de arquivo que permite que somente quem tem o link com a assinatura válida consiga acessar somente o arquivo a que aquela assinatura está vinculada,
e por um determinado período de tempo limitado ali, que é o período de validade da assinatura. Então, assim que o upload é concluído, o worker ainda em contato com o Blob Storage consegue gerar esse link. Geralmente a gente trabalha com uma validade de 24 horas, então todos os links são válidos por 24 horas, o usuário pode fazer downloads ilimitados durante todo esse período. E aí os dados são enviados para o usuário, e aí para isso pode ser acionado o nosso microserviço de envio de e-mails, ou pode ser invocado um webhook de acordo com a necessidade. E aí vamos um pouquinho mais para os detalhes disso. Eu vou falar um pouquinho sobre como gerar uma planilha junto com um exemplo que eu fiz aqui para essa apresentação. Para esse exemplo, eu gerei uma planilha de dados baseado na Rick and Morty API, que é uma API pública ali com dados do desenho Rick and Morty, e ela é bem conhecida aí pelos devs do Rank. Basicamente, eu usei ali uma endpoint de listagem de personagens para gerar uma planilha básica e rápida ali. Então, aqui, um exemplo de como funciona uma requisição para o Document Service. O primeiro passo é uma fonte de dados. Ele deve ser um endpoint do tipo GET, levando em conta que a gente espera que a API tenha ali o modelo REST bem implementado e que as listagens de dados estejam num GET. Se não tiver, isso é um problema, e aí já é um problema de quem cuida dessa API, de onde os dados vão ser obtidos. Então, a primeira etapa ali é declarar um objeto source e passar a URL de onde você quer que esses dados sejam requisitados. Aqui, no caso, eu passei um pipe dream que eu fiz como um proxy para a API para adaptar ela para o modelo do Document Service. Aqui tem o controle de paginação, que aqui tem o modelo default do Document Service, que eu já vou explicar mais para frente. E aqui, os parâmetros. Os parâmetros são tudo que vai ser enviado na query string para a API. Então, aqui no caso dessa requisição, eu quero fazer um filtro aqui por todos os personagens que contêm a palavra Rick no nome. E aí vem a paginação. O Document Service ele espera que os dados listados sigam um protocolo de paginação específico dele próprio, em que ele espera um objeto meta, que tem ali alguns metadados, entre eles o número total de páginas, que é o principal com que ele trabalha, dizendo realmente quantas páginas são necessárias para eu conseguir listar todos os dados de acordo com o filtro que eu passei na minha URL. E uma propriedade items, que vai vir um array com o objeto da requisição, aí é um tipo genérico mesmo. E só um pequeno disclaimer, dependendo da necessidade, se for muito necessário, a gente consegue desenvolver alguns adaptadores de paginação para trabalhar com paginações diferentes. A gente evita esse tipo de situação porque isso acaba tendo uma cara de gambiarra, mas a gente também sabe que em certos casos uma exceção ou outra é necessária, porque a gente ou não vai ter controle sobre os dados da API com que a gente está trabalhando, ou é totalmente inviável a gente desenvolver um modelo de paginação novo na API em que a gente precisa dos dados. Mas, no geral, a gente faz o possível para todos os exportáveis serem gerados a partir de APIs que seguem o modelo esperado pelo Document Service. E aí, toda a planilha precisa de colunas para os dados fazerem sentido. E essa aqui é a forma que a gente encontrou para declarar as colunas num arquivo gerado pelo Document Service. É um array, em que cada objeto do array é uma coluna no arquivo, e aí tem algumas propriedades legais aqui. Por exemplo, o header é o título da coluna, como ele vai aparecer ali na primeira linha do arquivo, um título comum. O key é o que vai indicar ali em qual propriedade do objeto que está a informação que eu quero que vá para aquela coluna. Então, por exemplo, eu tenho ali, como informado aqui na paginação, vou ter um array de itens, para cada item desse, essa é a propriedade que eu espero dentro do item. Então, por exemplo, aqui eu quero, para cada objeto desse, trazer a propriedade name, que seria o nome ali do personagem com que eu estou trabalhando. E aqui o width é só a largura da coluna, seguindo o modelo do Microsoft Excel. Ele tem uma unidade de medida própria lá, com alguns cálculos da Microsoft, e basicamente a maior parte dos softwares de planilha adaptam essa mesma medida do Excel, então faz sentido trabalhar com esse modelo. A gente tem algumas outras opções legais, por exemplo, no retorno da API do Rick and Morty, existe uma propriedade chamada Origin, que mostra qual é a origem do personagem que a gente está trabalhando. Então, ali, dentro do Origin, o Origin vem como um objeto. Na minha planilha, eu não quero colocar esse objeto, eu quero só pegar uma propriedade, eu quero saber qual é o nome da localização de origem desse personagem. Então, eu consigo informar um caminho também para pegar o dado, e o Document Service vai saber interpretar isso da forma correta. Então, o que eu quero é a propriedade name do objeto Origin. Então, a gente tem essa opção, e a gente também consegue trabalhar com algumas propriedades comuns ali no código, como por exemplo, para pegar o número de episódios. A API não me fornece em quantos episódios um personagem aparece, mas ele me dá uma lista
né, de todos os episódios em que esse personagem aparece, independente de quantos tenha. Então eu consigo só pegar o tamanho dessa lista e como um número ali e jogar para minha planilha. Então isso é uma opção legal. Além disso aqui, a gente tem, por exemplo, o Created At, que na API é a data em que esse registro foi criado no banco de dados da planilha. Eu estou dizendo aqui que vem da propriedade created, e aqui eu tenho algo legal que eu estou dizendo que isso é uma data. Quando eu informo que é uma data, o Document Service, junto com outras bibliotecas, justamente para manipulação de datas, consegue trabalhar isso e deixar num formato de data realmente no Excel. Ele consegue trabalhar com basicamente qualquer formato de data que possa ser representado como uma string. Na maior parte das APIs, a data vem no formato ISO, então isso facilita bastante a vida. Além disso, também tem algumas opções que a gente pode passar para manipulação de time zone, que ajuda bastante aí para a gente ter sempre a data no exportável de acordo com a região em que o cliente está, que o usuário está. Fora isso, a gente tem algumas outras opções que a gente colocou, como, por exemplo, o isNumber, para forçar o parse do dado para um número, stime, para quando a gente quer pegar só um horário sem a data. Também tem o enumMap, que serve para, por exemplo, eu pegar ali um status numérico que vem na minha API, converter para um status em string, de forma que fique legível para seres humanos. Por exemplo, eu tenho um status 3, que significa aprovado. Mas na minha API só vem o 13, então eu posso mapear ali os status de forma que o Document Service vai fazer essa conversão. A gente também tem algumas funções para formatar arrays e objetos, mas a gente não vai entrar em detalhes disso agora. E aqui, como que o usuário vai receber o arquivo? Como eu disse, o usuário pode receber por e-mail, ele também pode receber através de um webhook. A forma mais comum é envio por e-mail, porque assim que o Document Service termina de gerar o arquivo, ele envia direto para o usuário, sem precisar de intervenção de mais nenhum código. Então, aqui por e-mail, basicamente, na hora de requisitar o arquivo, tem que ser informado aqui uma flag booleana, que é um send e-mail, para dizer sim, deve ser enviado por e-mail, e os dados do usuário aqui são obrigatórios. Aliás, o nome é opcional, o e-mail é obrigatório. De forma que eu sei que quando o Document Service vai saber que quando eu terminar de gerar esse arquivo, ele deve enviar por e-mail para este e-mail declarado aqui. E aí o usuário vai receber um e-mail assim, com o nome dele, qual o tipo de arquivo que ele exportou, aqui no caso um demo file, a hora limite em que o download do arquivo dele vai estar disponível. Então aqui nesse caso era o arquivo que estaria disponível até hoje às 23h36, e claro, o botão de download, que é o mais importante. Uma outra opção para enviar o arquivo para o usuário é através de uma chamada de webhook, que é um endpoint que deve ser chamado através do método POST. Então, além de mandar aqui o objeto com os dados do usuário, como é por e-mail, a gente também pode passar um objeto chamado webhook com uma URL. Que, no caso, mandei um pipe dream apenas para capturar essa requisição. E aí esse webhook vai ser chamado com o método POST, mandando alguns dados do arquivo. Da mesma forma que os dados são enviados por e-mail, mas formatados como um JSON. Então, o que o webhook recebe é esse objeto aqui, contendo o nome e e-mail do usuário, conforme foi enviado para o Document Service, a URL para o download, o tipo de arquivo que foi enviado e qual é a data de expiração desse link. E aí, bom, no webhook, a parte legal é que aí cada aplicação pode lidar da forma que for mais conveniente para si. Por exemplo, a gente tem uma aplicação no Rank My App que tem um módulo interno de mensagens, e aí o webhook chama um endpoint público assim, dentro da rede interna, claro, dessa API, e aí é criada uma mensagem interna para o usuário que requisitou o arquivo, de forma que não precisa depender de e-mail, ele só precisa ter um usuário válido dentro da plataforma. E aqui o arquivo final, que é gerado no final com esses exemplos que eu passei aqui, que é uma lista aqui com todos os personagens que tem o nome Rick ali do desenho Rick and Morty, alguns dados, por exemplo, o status dele, aqui a localização, aqui seguindo aquele modelo em que eu falei, em que se passa o caminho da informação que eu quero e não só uma chave simples, número de episódios aqui com a contagem dos registros que tem, a data devidamente formatada, e bom, algo legal do Document Service, isso resolveu um problema muito sério que a gente tinha no Rank de exportação de arquivos, porque a gente consegue agora exportar arquivos com períodos muito longos de dados, a gente consegue chegar na casa dos milhões de dados tranquilamente, milhões de registros,
os usuários não se importam de esperar um pouquinho desde que eles recebam os dados, então o tempo de espera nunca foi um problema, o problema era travar a navegação dos usuários, isso, agora que a gente gera os dados de forma assíncrona, isso não é mais um problema, já que o usuário sabe que ele vai ter que esperar um pouco. É claro que se demorar demais, a gente sabe que pode ter um alerta, mas geralmente esse processo funciona muito bem, e o mais importante, a gente tem muito desempenho em cima disso, porque rodando dentro do nosso cluster, a gente aproveita muito a rede interna. Então, todos os microserviços têm uma comunicação através da rede interna entre si, então a gente ganha muito desempenho com isso. E é isso aí. Por favor, perguntas. Boa. Obrigado pelo conteúdo aí, Alex, por compartilhar. Galera, tem alguma pergunta? Eu acho que no chat ninguém mandou uma pergunta, então convido a Carol e a Rebeca para dar um recadinho aí. Bora lá, Carol. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Carol. Primeiramente, obrigada por passarem esse tempinho aí com a gente. Meu nome é Carolina, mas pode me chamar de Carol ou K. Faço parte do time de People e Cultura aqui do Rank My App. Estou 1 ano e 4 meses aqui, mas na área de atuação eu atuo há 3 anos. A Beca acho que vai se apresentar também. Oi, gente, tudo bom? Gente, meu nome é Rebeca, eu estou aqui há 4 meses aqui no Rank, mas pode me chamar de Beca. Eu faço parte do time da sub-área de departamento pessoal, então eu cuido de departamento pessoal, benefícios, facilities, um pouquinho de tudo. Massa, bom, e depois de tudo isso que foi dito pelos meninos, né? A pergunta e aí, Carol e Beca, por que eu deveria querer trabalhar no Rank My App, né? A gente trouxe um pouquinho de conteúdo de cultura para vocês, mas assim, de uma forma bem resumida para deixar vocês com gostinho de querer mais, tá bom? E um dos principais trunfos do Rank My App é a cultura, né? Então, o Rank é uma empresa fenomenal no sentido de autonomia. Aqui você tem muita liberdade para ser quem você é, trazer novas ideias, se desenvolver profissionalmente. E nós temos pessoas extremamente apaixonadas pelo que fazem. Acho que deu para sentir um pouquinho do gostinho do Ale falando, né? E isso facilita bastante a reforçar a nossa cultura, né? Estando aqui dentro, as pessoas que entram aqui no Rank My App prezam muito por relações horizontais. Então, de júnior a especialista, vocês têm liberdades não só de trazer novas ideias, como de implementar e ver as ideias acontecerem, né? O Edu falou bastante sobre pedir e dar feedback, então não poderia deixar de reforçar o valor de transparência do Rank My App, né? Então, assim como as diárias que acontecem todos os dias, o feedback também faz parte do nosso dia a dia, não pode faltar aqui no Rank, porque a gente reforça essa cultura de transparência. E nós utilizamos metodologias ágeis, né? Então, nosso canal de comunicação é o Discord. Então, os meninos fazem grupo para manter essa comunicação eficiente ao longo do dia a dia. E não somente para falar de trabalho, né? Mas também tem outras trocas ali. Vocês gostam bastante de jogos, os meninos falam bastante sobre isso, sobre outras coisas também. E mesmo tendo um time de tecnologia 100% remoto, a gente não sofreu crise alguma no que se trata de comunicação, tá? Muito pelo contrário. E aí, além de tudo isso, a Beca tem uma palhinha para falar sobre os benefícios aí para vocês. Além de tudo, né, gente, aqui é a palestra sobre tech, mas a gente trouxe um pouquinho de people para falar um pouquinho sobre a empresa, né? O centro da empresa, que ali é o RH também, né? Gente, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios que a gente tem, além dessa cultura incrível. E, assim, a Cá tá aqui um tempinho a mais, mas, assim, eu tô aqui há 4 meses, então, assim, eu ainda tô bem novinha aqui, bem recente. Então, assim, eu posso dizer, como uma nova ranker, que, assim, o pessoal é bem assim mesmo, bem comunicativo, estão sempre dispostos a te ajudar super, mesmo não sendo com eles, mas eles vão te ajudar da melhor maneira possível. E para deixar um gostinho de quero mais, daqui a pouquinho vai contar um pouquinho sobre as vagas e eu vou contar um pouquinho dos nossos benefícios que saíram tipo do forninho há pouco tempo. Então, nós temos a assistência médica, que é a Sompo Saúde. Em regiões que não atende a Sompo, temos a MedService também. Então, assim, as duas redes são muito boas, tanto para dentro de São Paulo quanto fora do estado. Então, o pessoal não precisa se preocupar. Se for viajar para um outro estado, a rede MedService consegue atender também.
Temos o Meet Life, que é o odonto, né? Assistência odontológica. E também temos um novo benefício que saiu agora do forno quentinho mesmo. Começou a entrar em vigor agora em janeiro. A plataforma Vita. Então, assim, é muito legal porque você consegue agendar consultas online e você não precisa sair de canto nenhum para ir para canto nenhum. Você simplesmente pega, manda uma mensagem ali no WhatsApp, o pessoal agenda para você uma consulta. Se você estiver passando mal também, não quiser ir ao hospital, eles conseguem te atender como enfermeira. Se for algo mais grave, eles te encaminham para o médico. Então, assim, é bem legal. Eles te ajudam super em tudo. E temos também, gente, seguro de vida. Uma novidade também, quase que eu esqueço. O auxílio creche, gente. Então, assim, isso também é bem legal. Dando esse suporte para pessoas que têm filhinhos. Então, você pode tanto optar em contratar uma babá ou colocar realmente o seu filhinho na creche. Então, assim, a gente também ajuda com isso. Isso é bárbaro. Cá, conta um pouquinho das vagas. Tá bacana. E vale ressaltar que mesmo o modelo de contratação sendo PJ, o PJ aqui no Rank My App tem direito a 13º e descanso remunerado. Então, isso é um plus aí para pensando numa posição PJ. E depois de todo esse conteúdo sensacional que a gente teve aqui, nós viemos como portadores de boas notícias, né? Temos vagas, então se você se identificou com tudo que a gente falou aqui sobre a empresa, sobre a nossa cultura e acha que faz sentido para você, temos vagas de desenvolvedores, então de todos os níveis, temos vagas de QA, de infra, então acessa a nossa página de carreiras que eu vou mandar aqui no chat. E caso tenha alguma vaga aderente ao seu perfil, nós estamos ansiosíssimos esperando pela sua candidatura. Em caso de dúvida sobre o processo seletivo, vou deixar também meu LinkedIn para vocês entrarem em contato. Então, vou deixar esse canal 100% aberto para vocês me acionarem aqui em caso de qualquer dúvida sobre o processo seletivo e vagas, tá bom? Boa, galera. Boa, muito obrigado aí, meninas. Obrigado por compartilhar um pouquinho da nossa cultura. Lembrando que a gente está fazendo aqui a primeira edição do Meetup, era para ser presencial, a gente, devido às restrições, a gente acabou optando por fazer o evento online, né? A gente decidiu não adiar, e sim fazer ele online, mas pode ser que no futuro seja presencial também, né? E eu acho muito legal essa troca que a gente vai ter aqui, né? Realmente a ideia é ser algo mais informal mesmo, a gente fazer networking, aprender coisas legais, né, conhecer novas pessoas, né, e a gente tem aí no LinkedIn, né, quem quiser procurar, o Eduardo tá ali sempre publicando conteúdos legais também, tem o Alexander, quem quiser me procurar também, fica à vontade, né, e bora para as próximas edições aí, né, quero agradecer a participação de todos, aos palestrantes, a vocês também, meninas, que compartilharam um pouquinho aí da cultura. E em breve teremos aí outras edições do Techzera. A gente também está desenvolvendo um Medium ali para a gente poder publicar alguns conteúdos legais também de tecnologia, né? Não só de desenvolvimento, mas outras coisas que também fazem parte ali. E é isso, pessoal. Quero desejar uma boa noite aí para vocês, uma ótima semana. Agradecer novamente, né? E sejam bem-vindos, né? À primeira edição. E quem quiser acompanhar o LinkedIn do Rank My App, a gente vai estar publicando, né? E compartilhando ali as próximas edições. Muito obrigado, pessoal.